Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre funções trigonométricas. Essas funções que serão muito importantes para nós ao longo do curso de Cálculo 1. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem mandar mensagem por e-mail que está aqui na tela, nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom, então, para que serve uma função trigonométrica? Onde que ela se adapta melhor? Né? Esse modelo matemático tão importante. Repare que esse modelo vai melhor se adaptar quando a gente tiver experimentos em que a variável resposta y é oscilante, ou então ela é cíclica, ou então quando ela depende de algum tipo de movimento angular. Essas são as características fundamentais de um experimento para que você consiga modelar segundo uma função trigonométrica. Então eu vou trazer alguns exemplos para a gente tentar enxergar isso um pouco melhor. Olha para esse exemplo. Supondo que em determinada região a temperatura média semanal e a quantidade de energia solar semanal que atinge essa região possam ser expressas em função do tempo t em semanas por meio das funções expressas abaixo. Ou seja, a gente sabe, né, pessoal, que dentro de uma estação específica de ano, as temperaturas médias dos dias costumam se repetir. Portanto, é algo cíclico, né? O que acontece hoje de manhã, à tarde e à noite, amanhã a probabilidade disso acontecer é grande. Então, um modelo que melhor se adaptaria a essa ideia cíclica poderia ser o trigonométrico. Vamos ver mais um exemplo. Em certa cidade litorânea, a explicação da altura da maré em função do tempo é dada por essa função. De novo, a gente sabe, né, por explicações físicas, que a altura da maré tem influência das estações da Lua. Ou seja, a altura da maré ela começa a se repetir mês a mês conforme as estações da Lua. Portanto, o modelo que melhor se adaptaria a esse experimento é um trigonométrico. Bom, para a gente estudar um pouco as funções trigonométricas, a gente precisa conhecer o seno, cosseno e a tangente dos diversos ângulos que nós trabalhamos. E não só aqueles do ensino fundamental, conhecido como ângulos fundamentais 30, 45 e 60. A gente sabe por tabela os valores de seno, cosseno e tangente desses valores. Por meio do ciclo trigonométrico, a gente vai poder, por simetria, achar alguns outros que serão muito importantes ao longo do curso para nós. Em especial, na ideia de limites, tá bom? A gente vai precisar bastante de calcular o seno, cosseno, tangente e as outras funções trigonométricas que a gente relembrou no tópico de trigonometria, beleza? Como que olha para esse ciclo trigonométrico? Bem simples e prático, tá bom? Então, esse ciclo trigonométrico é uma circunferência de ρ igual a 1, tá? Então, no eixo dos senos é o eixo vertical e o eixo dos cossenos é o eixo horizontal. Esse eixo tangente à circunferência é o eixo das tangentes. Repare que o eixo dos senos ele varia de -1 até 1. Bom, ok, então como que eu faço para achar o seno de um ângulo? Então, por exemplo, eu quero saber o seno de 135 graus. Então, eu vou lá no 135 graus, projeto 135 graus no eixo vertical, que é o eixo dos senos, e repara que esse valor vai coincidir com o valor de 45 graus projetado. Por isso que o seno de 135 é raiz de 2 sobre 2, também, assim como o seno de 45. A gente usa a ideia de simetria, todos esses ângulos terão como referência para nós 30, 45 e 60. Então, um novo exemplo, eu quero achar seno de 300 graus. Eu vou lá no 300 graus, projeto esse ângulo no eixo vertical, que é o eixo dos senos. Repare que ao fazer isso, ele cai na parte negativa
do eixo. Portanto, o seno de 300 é negativo. Por simetria, você percebe que o ângulo referência do 300, do primeiro quadrante, é os 60 graus. Então, o seno de 300 em módulo tem o mesmo valor que o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Como ele caiu na parte negativa, o seno de 300 é menos raiz de 3 sobre 2. Simples assim, tá bom? Bom, se eu quero achar cosseno, eu uso a mesma ideia e vou projetar ele no eixo horizontal. Então, por exemplo, quero calcular o cosseno de 150. Eu vou lá no 150, projeto ele no horizontal. Repare que eu caio numa parte negativa do cosseno. Isso significa que o cosseno de 150 é negativo. Como a minha referência ao 150 no primeiro quadrante é o 30 graus, em módulo eles terão o mesmo valor. Como o cosseno de 30 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, o valor do cosseno de 150 será menos raiz de 3 sobre 2. Eu quero achar o cosseno de 315. Eu vou lá no 315, projeto ele no horizontal, percebo que ele cai na parte positiva do cosseno, portanto, o cosseno de 315 é positivo, e por simetria, 315 é equivalente a 45 no primeiro quadrante. Portanto, os valores são iguais. Raiz de 2 sobre 2. Ok? Obviamente, se você sabe o seno e o cosseno desses ângulos, você sabe a tangente desses ângulos, já que a gente sabe desde a nossa aula de trigonometria que tangente pode ser escrito como seno sobre cosseno. Beleza? Alguns livros trazem algumas fórmulas para essa ideia, mas eu acredito que olhando para o ciclo, tendo um entendimento total sobre ele e um olhar assim, você consegue fazer mais facilmente sem muita confusão. Ok? Bom, vamos falar então agora, já que a gente consegue jogar vários valores para x, né? Vários ângulos de seno, cosseno, tangente, a gente vai conseguir fazer o gráfico dessas funções. Importante, pessoal, aqui no cálculo, apesar de a gente ter usado exemplos em graus, que o aluno está mais acostumado, a gente vai usar uma outra unidade de medida para ângulos, que é a radianos. Então é importante que antes que você faça os exercícios, você entenda essa conversão, ok? 180 graus é equivalente a π radianos. X graus vai ser y radianos. Então você quer saber quanto que é 30 graus em radianos. Ok, regra de 3, simples. 180 graus é π radianos. 30 graus é y radianos. Ok? Ache o valor em radianos. Quer saber um pouco melhor sobre o que é um radiano? Como que é essa conversão? Eu vou deixar uma explicação lá no nosso canal para você que tem essa curiosidade ir lá e conferir, ok? Por enquanto isso não faz parte do escopo aqui da nossa revisão, não vou comentar muito, beleza? Bom, então vamos lá. A função seno, definida por f de x igual a k vezes seno de x mais b, em particular, a gente estuda ela com k igual a 1 e b igual a 0. Nosso modelo se restringe a f de x igual a seno de x. Quem é o domínio dessa função? Reais. Essa vai ser a importância de a gente trabalhar com radianos, para que o domínio seja real, para que graus, 60 graus, não era um número real. Okay? A imagem é uma informação muito importante. A função seno varia de -1 até 1, suas respostas. A imagem, né? Então, por isso que a gente diz que a imagem varia de -1 até 1. O que é período? É o tempo gasto para que o ciclo volte a se repetir, ou seja, 2π radianos, 360 graus. Okay? De 360 graus em 360 graus, o ciclo volta a se repetir, ou seja, 2π em 2π radianos. O gráfico da função seno é chamado de senoide, e eu desenho ele aqui, faço uma ilustração. Repara que de 0 a 2π é um gráfico característico da função seno. Como seu domínio é real, esse gráfico se estende por todo o eixo x, beleza?
É óbvio que não precisa ficar desenhando nele todo, porque ele se repete, então basta fazer de 0 a 2π, mas entenda que ele se estende por todo o eixo x, tanto na parte negativa quanto na parte positiva. Bom, se você entendeu essa ideia do seno, você está pronto para entender a ideia do cosseno, tá? Mais uma vez, o modelo, em particular para k igual a 1 e b igual a 0, a gente se restringe ao modelo fx igual a cosseno de x. Assim como a função seno, o domínio em radianos é reais, a imagem varia de -1 até 1 e o período é 2π. E o gráfico da função cosseno é chamado de cossenoide. Não confundam os gráficos, apesar de serem muito parecidos, tá? Há uma diferença, beleza? Por fim, a função tangente já é bem diferente, tá? A função tangente cujo modelo é k tangente x mais b, em particular, o nosso modelo vai se restringir à função f de x igual a tangente de x. Olha o domínio da função tangente. Reais, exceto para π sobre 2. O que é π sobre 2? 90 graus. Mais kπ, ou seja, algumas meia voltas que podem ser dadas. Então, 90, 270, 360 mais 90, que dá no 450, e assim por diante. Por que ali não pode? É simples. Repare que tangente é definida como seno sobre cosseno. Para 90 graus, o seno de 90, se você olhar no ciclo, é 1, mas o cosseno de 90 é 0. Tá? Então, nós teríamos uma divisão por 0. Como isso não pode, a função tangente não é definida no 90 graus. A mesma ideia para o 270, tá bom? E para o 450 e assim por diante. Por isso que o domínio da função tangente não aceita valores π sobre 2 mais kπ, k sendo um inteiro, tá bom? Que representa a ideia de meia volta, tá? A imagem da função, repare que a gente vai, vou poder explicar isso melhor quando a gente estiver trabalhando a ideia de limites, tá? Vai ser de menos infinito a mais infinito, ou seja, quando x estiver se aproximando de 90 graus por valores menores do que 90, a função tende a explodir para mais infinito. Porém, quando x estiver se aproximando de 90 graus por valores maiores do que 90, você vai ver que a função explode para menos infinito. A gente vai ter uma ideia melhor disso lá em limites, ok? O período dela, ou seja, o tempo que ela gasta para se repetir, né, para o seu ciclo, é π, diferente de seno e cosseno, que é 2π. Bastante atenção nesses detalhes aí que a função tangente traz de diferente, ok? O gráfico da função tangente é chamado de tangentoide. Beleza? Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar sobre funções trigonométricas, bem rápido, basicamente para você conseguir um material suporte para as nossas próximas aulas, em especial as de limite, ok? Valeu, grande abraço, bons estudos!